Olá, é quinta-feira, dia 4 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre nanismo, quais as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que têm essa doença. Vamos saber daqui a pouquinho. É quinta e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar pão de queijo com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o nanismo, como falamos no início do programa, é uma doença genética que provoca ali um crescimento esquelético anormal, deixando o indivíduo com a estatura 20% abaixo da média normal dos outros indivíduos da sua idade, ou também ou inferior à média da população em geral. Os indivíduos que têm essa doença, eles são chamados de anões. Considera-se que um homem anão, quando ele mede, considera-se que ele é considerado anão quando ele mede 1,45 m. Já as mulheres, ela pode ser considerada anã quando ela mede 1,40 m. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos entender essa parte toda genética, também essa parte dos problemas sociais que as pessoas que têm nanismo, elas enfrentam. Quem vai nos ajudar a entender muito mais sobre essa temática é a doutora Paula Arruda, ela que é geneticista. Também vai reforçar o nosso bate-papo, vai nos ajudar a entender mais sobre o tema, o doutor Luciano Teixeira, ele que é endocrinologista. Daqui a pouquinho vamos ouvir os especialistas, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. As pesquisas mais recentes sobre a estatura dos brasileiros apontam que a altura média das pessoas no país é de 1,72 m para os homens e de 1,61 m para as mulheres. Você já parou para pensar que tudo à nossa volta foi planejado para pessoas que têm altura próxima dessa média? Mas hoje vamos conhecer pessoas que enfrentam dificuldades justamente porque estão abaixo da altura considerada padrão. Pessoas com nanismo. De vez em quando tem uns que olha, tal, sei que ri. Mas a gente assim, já está acostumado com isso. Tudo que é diferente choca, não é? Então a gente sofreu muito preconceito. O que a sociedade precisa mais é se informar. E por isso nossa equipe conversou com vários profissionais para esclarecer algumas questões. A primeira delas é entender o que é o nanismo. As causas consideradas principais são genéticas e a mais comum é a acondroplasia. Existe uma alteração que nós chamamos do receptor lá dos fibroblastos lá. O que acontece com eles é que eles têm esse hormônio lá normal, mas ele não encaixa adequadamente. Consequentemente, os ossos não vão crescer. Atualmente, a medicina avançou bem e dá para identificar qualquer tipo de nanismo durante a gestação. Os profissionais de saúde aconselham que os exames de ultrassonografia sejam feitos regularmente. Porque o que na verdade acontece é que geralmente nasce um bebê surpresa, que ninguém esperava. A notícia é impactante, fica todo mundo assim meio receoso de como vai contar, não é? Foi exatamente isso que ocorreu com a Adriana Santos. Quando ela nasceu, ninguém sabia muito sobre o tema e durante a infância, as pessoas à volta dela preferiram não falar sobre essa questão. Sou de 80, então vim de uma década mais difícil, onde não se falava nesse assunto. E eu via que as crianças da época, de escola, que eu tinha convivência, começaram a ter a sua estatura normal e foram ultrapassando de mim e eu fui ficando. E eu comecei a questionar muito isso. Como ninguém falava com a Adriana sobre as diferenças que ela sentia ter em comparação às outras pessoas, ela mesma decidiu ir atrás das respostas para suas dúvidas. Quando eu ia nas consultas médicas, eu começava a questionar os médicos. Eu conversava com eles porque eu queria entender o problema. E foram os médicos que me atenderam na época, que foram ali aos poucos me explicando do que se tratava.
A Adriana mede 1,05 m, 56 centímetros abaixo do que é considerado a média para as mulheres do Brasil. Isso não a impediu de querer vencer na vida. Ela tem curso superior, é casada, tem um bom emprego trabalhando na CELP e vive uma vida normal. Mas para alcançar isso, ela afirma que não foi nada fácil. Quanto mais ela se mostrava dedicada e firme nos seus projetos de vida, mais obstáculos apareciam. A aceitação de escola, de precisar estudar com alguém do lado, para não sofrer assédio. Mas aí, com muita luta, eu consegui até chegar à universidade, né? A faculdade, me formei em pedagogia. E assim, para mim hoje, eu sinto isso como um ganho. Um ganho e tanto. Uma vida equilibrada, tendo conquistado muitas coisas que muitos gostariam de ter. Infelizmente, ainda não existe uma forma de medir a determinação de uma pessoa. Se houvesse, com certeza, a de Adriana estaria bem acima da média. Que coisa boa, né? Que a Adriana ela teve todo esse suporte, essa ajuda, chegou onde almejou chegar, né? Sonhou, conquistou. Daqui a pouquinho vamos trazer muitos outros exemplos aqui no nosso programa. Também vamos trazer várias orientações a respeito deste tema. Mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para que você participe. Venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia. Hoje queremos fazer a seguinte pergunta. A enquete de hoje é a seguinte. Você acha que deveria haver mais acessibilidade para pessoas com nanismo? Você acha, não acha? Liga pra gente, participa. A nossa linha interativa é o 3424-1977. Você pode ligar, responder essa nossa pergunta, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participa também através da internet. Acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Nossa fanpage também já está disponível. Você pode acessar, responder a enquete, também mandar alguma dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, que também está disponível para você deixar o seu questionamento. Mande aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, a vida social comum não é adaptada para as pessoas com nanismo, nem também para os cadeirantes, os deficientes visuais e também deficientes auditivos. E estas pessoas elas acabam sofrendo um pouco mais para se adaptarem à vida cotidiana. Além disso, as discriminações sociais elas acrescentam outras dificuldades. Além de entender o que é o nanismo, né, hoje aqui no nosso programa, vamos falar muito também sobre essa questão social. Primeiro eu vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso programa. Doutora Paula Arruda, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. Muito bom dia a todos, bom dia a você, é um prazer estar de volta. Também queria dar boas-vindas, doutor Luciano Teixeira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu sempre gosto de falar no que eu faço, endocrinologia, e mais uma vez estamos aqui, vamos ver se a gente consegue realmente tirar as dúvidas aí do pessoal, do pessoal que está nos ouvindo agora. Para quem está em casa, muita gente, né, conhece o nanismo, outras não conhecem. O que é que a gente poderia reforçar, né? A gente trouxe uma explicação teórica no início do programa do que é uma doença, tem cura, não tem? Como é que a gente pode iniciar esse nosso bate-papo, doutora Paula? É um assunto extremamente complicado. Quando nasce um bebê com uma estatura diferente, se você trabalha com especificamente a especialidade que a gente trabalha, digamos, uma menina com baixa estatura, a gente já pensa em determinadas coisas. Uma criança, um menino ou uma menina com baixa estatura e com desproporção de partes corporais, que é o caso da acondroplasia, que é a mais comum, então você vai ter a macrocefalia com a estatura ao nascimento pequenininha, você vai ter que dar essa notícia para os pais. E é uma coisa muito complicada, porque, veja, tudo o que é novo e tudo o que é diferente apavora a todas as pessoas. Então, não é complicado somente dar notícia de uma criança que nasceu com o que seria uma displasia óssea, que é o nanismo, né? Displasia óssea, então uma matriz óssea frágil, num embrião que não desenvolve ossos com crescimento e com resistência, como os ossos ditos típicos, ou normais. Quando os pais recebem esse diagnóstico, primeiro o lado psicológico precisa ser muito trabalhado. Após esse trabalho, né,
com essa questão do psicológico desses pais, é muito importante também que eles busquem informações gerais. Tem ainda muita resistência, muitas barreiras ainda estão à frente dos pais que têm, né, o diagnóstico que o filho vai nascer nos próximos meses, nos próximos dias com o nanismo, doutor? Não, realmente o que a gente vê, porque eu não faço parte de pediatria, mas hoje se pode fazer até o nanismo antes, realmente na paciente grávida, pode fazer colheita de líquido amniótico, acho que depois Paula pode ajudar a gente aí. Mas o problema é que quando você tem uma causa, principalmente genética, que é a achondroplasia, então isso aí não tem realmente tratamento. O tratamento hormônio, porque não tem deficiência hormonal. O problema não é nível, porque o hormônio para agir tem que se ligar a um receptor. Então eles têm um problema final, quer dizer, você pode usar o hormônio como quiser e não vai ter nenhuma resposta. Agora, depois a gente podia focar um pouquinho também em criança de baixa estatura, né? Porque hoje em dia é um programa, quer dizer, um processo que aparece muito na clínica. Porque hoje em dia o pessoal vê a altura como, né, sinônimo de poder, de sucesso na vida. É a mesma coisa que a magreza. Não é excessiva, que também é outro. O pessoal que realmente é um bullying que faz, tanto baixa estatura como ser muito magro, ser gordo. Então, qualquer extremo aí você tem problema. Então, tem um nanismo que você pode curar não, mas tratar, que é déficit de hormônio de crescimento, e tem outros que é genético, a gente não pode fazer muita coisa, não. Esse estereótipo, né, ditado pela sociedade, contribui Sim. ainda mais, né, para a questão do preconceito, para a dificuldade de aceitação quando a criança nasce com nanismo. Sim, porque veja só. Aí eu vejo em diversas etapas, porque eu vejo uma criança que tem todo um potencial, muito embora tenha nascido com uma questão óssea, certo? De se desenvolver. Como o doutor Luciano falou, a questão a resposta ao hormônio ela é individual e intransferível. Você pode, às vezes, ter uma resposta muito boa e os pais irão buscar na endocrinologia o hormônio de crescimento. É um direito. Se você tem um filho visto pela sociedade como pequeno, eu quero que meu filho cresça, porque ser grande significa ser imponente e papapá. Mas aí como é que a gente vai trabalhar para fazer uma linha bem legal em relação ao acolher o bebê e já preparar os pais? Então a gente vê a questão da notícia do nascimento da criança, que pode acontecer intraútero ou não, né? Porque o diagnóstico é ultrassonográfico e você sabe que as máquinas estão 3D, 4D, daqui a pouco chega a 5D. Então diz assim, até com quem um bebê parece. Então é diagnóstico ultrassonográfico, eles sabem durante a gestação, não faz o menor sentido você pensar em interromper a gestação de seu ninguém, até porque é um ser humano que vai nascer, e são ótimos. O que é que você tem que fazer? Você vai fortalecer os pais, mas você vai fortalecer a criança. Então você vai mostrar a ele, enquanto bebê e enquanto criança, que ele é capaz. E eles são capazes. Porque senão a gente não acredita no que a gente faz, a gente não acredita na reabilitação. E o trabalho é por aí. Então, como ele falou, a questão do bullying, a questão da autoestima, a criança sendo fortalecida desde pequena, por apoio psicológico e pelos professores também na escola, que vão ter um papel significativo, a criança vai embora e vai ser feliz, e aí ponto final. A gente falou agora há pouco também nessa questão do hormônio do crescimento. Todos nós temos esse hormônio do crescimento. No caso do nanismo, né? Ele é inexistente ou é em pouca quantidade? Não, como é que a gente compreende isso? É existente, mas só que ele não tem ação, porque, como eu disse, esses hormônios tem que ligar um receptor e ter um resultado. Mas no nanismo, um achondroplásico mesmo, você não tem. Aí não, mas tem pacientes que têm déficit de hormônio de crescimento, aí é outra coisa. Então você pode, a causa mais frequente é que a gente chama idiopática, que a gente não sabe por que o paciente eclodiu com déficit de hormônio de crescimento, mas você tem que afastar uma causa significativa que o tratamento seria outro, como tumor de hipotálamo, de hipófise. Então você tem que afastar isso, entende? Mas a causa mais frequente é você pesquisar tudo, não achar nada, então diz que a resposta do paciente foi tudo normal, mas ele tem déficit de crescimento. Esses pacientes, até 1852, 1800 por aí, 1982,
foi que lançaram, porque antigamente a gente só tinha um tipo de hormônio de crescimento que era muito difícil de comprar, muito caro. Mas depois disso, agora tem um hormônio sintético, então a gente tem em grande quantidade. Inclusive o SUS, se você provar que a criança tem déficit de crescimento, por causa de déficit de hormônio de crescimento, eles dão de graça. Né? Esse é mais uma síndrome que é congênita, que é síndrome de Turner, Prader-Willi, depois... A aula pode fazer aí o que é. Agora, realmente, a gente tem que ver o que o pessoal procura muito é a ansiedade. E os pais têm que ter muito cuidado para transmitir essa insegurança ao filho, e essa insatisfação dele ser baixo, ou então dar uma superproteção. Então, a superproteção é péssimo, porque, na realidade, você fica dando uma superproteção e um menino tende a crescer emocionalmente, inclusive na escola, entende? Se comportar de um modo diferente. Isso é que a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado também de não infantilizar, né? Porque tem uma baixa estatura, a características ali também da voz. É uma voz, às vezes, um pouco diferente do comum, do padrão, e as pessoas tendem a infantilizar a pessoa que tem nanismo. Isso também atrapalha o desenvolvimento. Sim, atrapalha. Quando eu estudei, há alguns anos, o que é que a gente fazia? A gente estudava o perfil psicológico de cada síndrome. Então, quando você vai estudar o perfil psicológico de uma criança com baixa estatura, é preciso que os pais também tenham cuidado com a tirania da criança. Porque se é um filho, primeiro filho ou caçula, ele vai dominar a família inteira. Então, ele, além de ter a tendência da superproteção, ele pode usar isso como ser o cara. Eu quero isso por quê? Porque eu sou pequeno. E porque eu sou pequeno e porque eu sou frágil, estou doente. Então, tem que ver o outro lado da moeda, entendeu? Então, você estuda esse perfil todo e a família tem que ter um suporte. Eu digo o pai, a mãe e os irmãos também. Para não haver essa questão dessa confusão. Porque você tanto pode ter uma personalidade extremamente frágil, como você pode ter uma criança um tirano-mirim. Então, já viu, né? Em relação ainda a essa questão da estatura, né? Qual seria a média de crescimento normal de nós brasileiros, nós nordestinos também? Tem uma média de estatura e tem essa questão também do crescimento. Até que ponto a gente pode considerar que esse crescimento está sendo normal? É pela média de estatura? Bem, você acabou de mostrar 1,70 m, comparado com a altura média do brasileiro homem, 1,70 m, 72, considerado uma boa Aqui no altura. Nordeste também está nessa média. Ainda um pouquinho baixo, a média em geral, 1,70 m, mas hoje em dia o pessoal pensa em 1,80 m, 1,80 m e tantos, entende? Quer dizer, a expectativa e o que os pais veem e querem cobrar é que o menino seja um atleta, né? Realmente e é difícil fazer isso, realmente é difícil. Porque mesmo um paciente que tenha, seja idiopática, como eu falei, com hormônio de crescimento normal, você fazendo hormônio de crescimento, você pode ter uma resposta. Em torno de 40%, 30%, 40% dos pacientes vão responder. E é muito caro o hormônio de crescimento, porque já que SUS não dá, você não tem nenhuma deficiência. Então, se você oferecer o tratamento assim, é em torno de R$ 4.000 por mês, então, por aí. Entende? Aí é muito caro, entende? E a gente não pode saber se a pessoa vai responder ou não. Então, tem que ser um paciente realmente tratado muito cuidadosamente para ele não ficar... É por isso que eu digo, você sofre muito bullying na escada, o baixinho, o gordinho, estava conversando exatamente com o Paulo aí atrás, você traz justamente o estereotipo, porque é típico, né? Então, baixinho, aquele baixinho, é o cara que sofre mais agressões, vai jogar futebol, se machuca mais. Então tem que ter um suporte, eu acho, psicológico muito bom. E a família também, para tratar aquele menino como um normal. Porque a tendência dele é realmente... Ao contrário, você pode ter déficit de aprendizado, ser uma pessoa realmente com um nível escolar mais baixo que os outros. Entende? Aí é muito ruim. Tratar normal e nunca dizer que se a pessoa tem nanismo, que ela é portadora de nanismo. Porque quando a gente fala em portador... você usa como se pessoa ela... com. É mais indicado, né? Mais respeitoso também, porque quando a gente remete, muita gente usa, né, portadora de alguma coisa, como se a pessoa tivesse com aquilo e em algum momento da vida vai deixar do lado e vai viver a vida normal. Sim. Não é assim, é pessoa com, é mais usual, é mais Bom, correto. mas na verdade, entenda, se você for ao pé da palavra, a gente anoitece e não sai dos conceitos, porque mudam, porque, por exemplo, agora é pessoa com diversidade funcional. Teve um curso recentemente, então, a cada ano muda a nomenclatura, mas eu penso assim, eu acho que se a gente for ver a raiz da coisa,
Eu acho que como você vai chamar o outro vai muito na base do respeito, de como você respeita a outra pessoa. Então, é uma questão de que se a gente vive nessa sociedade brutal que a gente vive, na hora do vamos ver, na hora que vai xingar, vai sair, meu filho, portador é até bonito. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Quer participar, quer mandar sua pergunta? Aproveita aqui a oportunidade. Estamos com 2 profissionais experientes, né? Sabem e muito sobre o tema. Vamos explorar um pouco mais os nossos convidados. Manda pra gente 3424-1977, linha interativa 994-18-1206. É o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta. Daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Hoje no programa estamos falando sobre nanismo. Isso mesmo, agora eu vou chamar você para a gente acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer mais informações para enriquecer aqui o nosso bate-papo é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você ótima quinta-feira e para vocês que estão nos acompanhando o destaque de hoje do site Tua Saúde, o que é e o que pode causar nanismo. De acordo com especialistas, o nanismo é uma consequência de um problema hormonal ou médico que impede o crescimento do corpo ou que ele não se desenvolva como deveria. Tratamentos são indicados para amenizar algumas complicações e corrigir deformidades que podem surgir com o desenvolvimento da criança. Um deles é a terapia hormonal, que é usada nos casos de nanismo por deficiência do hormônio de crescimento e é feita com injeções diárias do hormônio que podem ajudar a diminuir a diferença de altura. Não esquecendo que é sempre necessário fazer uma avaliação e ter um acompanhamento médico para avaliar cada caso. E agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre o assunto e principalmente saber da questão social das pessoas que têm o nanismo. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e é muito importante sim que em todos os casos, né, ter essa assistência médica, ter esse auxílio médico, até porque quando a gente tem alguma dúvida a gente geralmente recorre à internet, por exemplo, mas nesse ambiente a gente encontra muitos mitos. Com o nanismo também não é diferente, a gente vai procurar alguma coisa na internet, encontra algumas verdades, claro, mas encontramos também alguns mitos e isso pode agravar ainda mais e aumentar ainda mais o preconceito a respeito do nanismo. A gente tem aqui algumas informações, eu vou mostrar e pedir ajuda aqui dos nossos convidados. Eles vão responder se é mito ou se é verdade e vão dar uma explicação para a informação que vamos ver a partir de agora. E a primeira, né? Nanismo, como classificam também anões. Usa-se muito ainda, doutora, essa expressão ou não? Não, a tendência é mudar. Mudar, né? Então vamos trocar aí o nanismo, né? As pessoas que têm o nanismo, elas morrem mais cedo do que as pessoas que não sofrem da doença? Mito ou verdade? A expectativa de vida é menor para quem tem nanismo? Eu acho que não, a não ser que você... Bom, bebê nasceu, você vai passar, no caso específico, vai ver se ele tem apenas alterações ósseas ou se ele tem alguma coisa que se chama nervoso central associado. Existem outras síndromes, por exemplo, a acondroplasia, um dos problemas dela é ter coluna em bambu, com espaço interdiscal estreitado e que pode levar a uma hidrocefalia secundária. Então, você vai ter uma complicação neurológica. Mas aí, nesse caso, não necessariamente. Eu penso que a gente vive numa sociedade onde a tendência é que todos vivam mais, pela qualidade de vida e pela melhor assistência que se tem em saúde. Qualidade de vida vai melhorar essa expectativa de vida, bem resumido pela doutora Paula. Para mim, eu acho que Paula está... A alimentação também vai influenciar nessa qualidade de vida. O que é que a gente poderia dizer para quem está em casa compreender melhor? O que é qualidade de vida, doutor? Olha, eu acho que é uma vida saudável, é isso que está faltando muito, entendeu? Porque você olhando assim, os alimentos que bloqueiam a produção de hormônio de crescimento, justamente são os alimentos ricos em carboidratos, principalmente, por exemplo, o açúcar refinado. Então, isso aí realmente é uma das coisas que bloqueia. A gente tem
um paciente que tem excesso de hormônio de crescimento e para o diagnóstico, que a gente chama de acromegalia, é justamente dar uma dose alta de hormônio de crescimento, estandardizado no mundo todo, e você vê se aquele hormônio de crescimento baixa. No acromegalo, que provavelmente vira um tumor, ele tem um hormônio de crescimento o tempo todo alto, não há uma baixa com açúcar, entende? Então, é uma coisa então, que a gente tem que fazer, não tirar o carboidrato, mas evitar o açúcar refinado e tal. E a atividade física é uma coisa que estimula o hormônio de crescimento. Então, quanto mais atividade física fizer, melhor. Agora, cuidado com o impacto de levantar peso. Por exemplo, você vê aqueles atletas de ginástica de solos, a maioria são baixinhos. Eles se exercitam muito, mas batendo justamente com a mão no chão. Então, você queira ou não queira, você tem uma compressão na coluna vertebral. E a tendência é ser mais baixa, entende? Porque aí você não pode levantar peso, você tem que fazer coisa mais aeróbica, jogar um esporte que dê uma extensão, que dê realmente voleibol, basquete. Uma entende? natação também. Natação é excelente, entende? Então, mas aí eu acho que a atividade física acho não, todo mundo fala. E realmente cuidado com açúcar e um sono, qualidade de sono, esse negócio de ficar de noite hoje no Zap é terrível. Isso a gente está também conversando que hoje em dia a sociedade, só a gente vê, às vezes, população todinha numa mesa, família todinha, cada um, até conversando com um com o outro, né? Ninguém nem fala, nem escreve. Né? Mas eu acho que é isso, a tua vida é saudável. Né? Ok, vamos à próxima informação aqui, temos outra tela, e se por acaso vem essa expressão, veio novamente, de anões, a gente substitui para quem tem nanismo, né? Quem tem nanismo? As pessoas que têm, né? São iguais ou tem características diferentes? Não. Em relação a síndromes genéticas, tem mais de 250 tipos de síndromes genéticas de displasias ósseas. São completamente diferentes. Ok. Próxima informação, temos aqui outra tela. Hereditário o nanismo, mito ou verdade? Sim. Sim. Agora, não todos, já pode bem, quer dizer, porque pode ter, você tem que investigar o paciente como um todo. Eu falei como você pode ter um nanismo secundário, é um problema, por exemplo, o hipotireoidismo é outra doença associada a déficit de crescimento. Então, você tem que fazer a investigação endocrinológica toda. Essa doença de Cushing, que é uma produção exagerada de corticoide, há um tumor hipotalâmico que realmente atinge justamente aquela área que produz hormônio de crescimento. Então, isso aí tem que ser investigado todo, entende? Mas o nanismo hereditário, realmente, sim. As pessoas ainda confundem muito o nanismo também com o raquitismo? Ou não dá para confundir? Sim, porque às vezes você veja, no quadro do raquitismo, você vem, às vezes, no padrão clássico do raquitismo hipofosfatêmico, você vai ter uma criança mais frágil, menorzinha, e às vezes com a vozinha típica. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir se se trata de um mito ou verdade. O nanismo, ele tem ali implicações neurológicas, mito ou verdade? Em alguns casos, como eu falei, por exemplo, a acondroplasia é a mais comum, né? E é preciso investigar essa questão da coluna. Tipo assim, o meu sonho de consumo, que cada bebê que eu encontrasse tivesse chance de, na marcação do serviço público, ter um neuropediatra a cada 6 meses ou uma vez por ano, o que é muito complicado, para você ter aquela avaliação padrão de coluna e ter uma imagem central periódica. Eu nem diria implicações neurológicas, você pode ter a questão, até que o doutor Luciano chamou a atenção, a questão não é de cognição, às vezes é o seguinte, eles têm a baixa autoestima tão comprometida que você tem uma deficiência de aprendizado. Então você vai ter um distúrbio de aprendizado, não pelo cognitivo ou pelo neurológico, mas pela questão de se sentir tão inferior, se sentir tão pequeno, propriamente, como a palavra fala, diante de todos, que tenha dificuldade até para aprender. Então. Ok, vamos agora à próxima informação. Vamos mudar aqui alguns termos, né? Quem tem nanismo tem essa questão tem dificuldade de aprendizado e por isso pode ser considerada inferior, porque QI também a gente não usa muito, né? Não é muito usual. A gente pesquisa na internet, a gente encontra os mitos aqui dessa forma, né? A gente encontra dessa forma e traz para que a gente mostre para a sociedade que não é desse jeito, que isso aqui é um mito. Eles não têm, né? Esse QI, como a gente... Não, o jamais. coeficiente de inteligência inferior ao das outras pessoas. O que falta é estímulo. Sim. Se uma criança que não tem o nanismo, ela não for estimulada, ela não vai se desenvolver. Sim, ela vai aprender, ficar... ela vai estagnar.
Se ela for educada pelo DVD, ela não vai falar mesmo, não. Não adianta. Uhum. Essa questão do tratamento, vamos falar um pouco do tratamento, porque quando a gente divulga, né, o tema do nosso programa nas redes sociais, muita gente acessa e deixa ali questionamentos. E o primeiro que falava, né, tinha um interessante, agora não recordo o nome, daqui a pouco a gente vai verificar nas nossas redes sociais, essa questão do tratamento. É um tratamento que começa antes mesmo do nascimento e vai até o fim da vida. É tratável o nanismo? Não, ele não começa antes do nascimento, não. Você não tem, digamos assim, como a gente chama, uma medicina fetal para quem tem uma displasia óssea. Mas você pode ter, digamos, ao ser detectado pelo ultrassom no pré-natal, você já contacta um especialista da ortopedia infantil e pede um parecer no berçário. Então, a criança já vai automaticamente ter uma ortopedista à disposição com horas de vida. E aí começa o tratamento. Uma equipe multidisciplinar Sim. muito importante, né, nesse processo todo. A princípio, né, essa mãe deve procurar qual especialista quando ela recebe esse diagnóstico? Vai logo ao psicólogo, ou vai ao endócrino, ou vai a uma geneticista? Como é que funciona essa descoberta e essa procura por ajuda? Veja só. Porque é tudo novo, né, doutora? Sim. No meu caso específico, coincide de ver bebês com displasia óssea porque a gente dá parecer para maternidades. Então, no parecer, a criança passa pelo geneticista. Mas eu penso que no nascimento ou do ultrassonografista, a indicação é para ortopedia infantil mesmo. Eu acho que depois aí segue uma linha aí, porque o geneticista é importante demais, é o endócrino para fazer avaliação endocrinológica, né, o ortopedista também para avaliação. Então, o paciente que tem que ser checado, porque tudo, entre aspas, é tratável, é o minimizado, entendeu? Eu acho que tem uma especificidade aí que a gente tem que alertar, inclusive, dependendo de se é alguma síndrome genética. Porque tem uma síndrome de Turner, né, isso aqui pode responder ao hormônio de crescimento, inclusive o SUS, realmente, ele autoriza a prescrição de hormônio de crescimento, porque você aumenta um pouco, 5, 6 centímetros no máximo, a estatura da criança, e você vai ter um aumento da autoestima, né? Qualquer coisa que você possa fazer para melhorar a autoestima desse paciente, sim. Agora, antigamente, depois a gente pode falar, porque tem muito... Porque antigamente, quando a gente não tinha hormônio de crescimento, a gente agia com alguns hormônios, por exemplo, a arginina é um aminoácido que estimula o hormônio de crescimento, então você pode fazer à noite a arginina, e tem a clonidina também, que a gente pode fazer para estimular, porque é durante o sono onde você tem o maior pico de hormônio de crescimento, é no sono. Né? Daí eu tenho falado no sono tranquilo, que a gente até tinha discutido com o Paulo lá fora. Então, e hoje em dia o pessoal está dormindo pouco, porque eu acho que esse problema de internet veio para complicar um pouco. Além de trazer muitos mitos a respeito de vários temas, vem complicando, né, a qualidade de vida dos brasileiros e nós pernambucanos também, que gostamos de passar um tempinho ali na internet, perdendo às vezes um pouco de tempo também, né? Nem sempre é um investimento o tempo que se passa na internet. Às vezes é vendo besteira mesmo, conversando. Enfim, temos aqui várias participações. Agora sim, as pessoas estão utilizando a internet por uma causa justa, para entender e aprender mais sobre o tema. Tem aqui a participação da Marta Silva, ela quer saber se em alguns casos é possível recorrer à cirurgia. Quais cirurgias seriam Em algumas essas? situações ortopédicas, quando você tem deformidades, sim. Porque aí você vai, digamos, você vai aliviar joelho, você vai aliviar a deformidade quadril, você vai aliviar, por exemplo, o encurvamento de tíbias, tíbia-vara, hemocinal. Então, o que acontece é o seguinte, nesse segmento periódico, o ortopedista infantil ele vai determinar ou não se é possível fazer correções para forma, não para tamanho. E essas cirurgias também dependem de cada caso, né? Se é logo no início da vida ou precisa passar uma certa idade para se fazer essa cirurgia? Exatamente. Como é O tempo ótimo de uma cirurgia, a gente chama em cirurgia pediátrica e nas especialidades cirúrgicas pediátricas, oportunidade cirúrgica. A oportunidade cirúrgica, quem vai dizer é o ortopedista infantil. Então, peçamos a Deus que o ortopedista saiba a hora certa e que a marcação também chegue na hora certa, porque tem lista de espera nos serviços para ortopedistas de elite. Radioterapia se utiliza muito também nesses casos de... Não, você faz, não radioterapia, a revisão periódica com radiografias periódicas do paciente, sim. Ok.
Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar conosco, tem dúvidas sobre o tema, liga para a gente, manda a sua dúvida. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta, disponível para você ligar, participar aqui do nosso programa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode ligar, deixar aí quantas dúvidas você tiver. Responda também a nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta, olha só. Aí na sua tela você vai ver agora a pergunta da nossa enquete. Você acha que deveria haver mais acessibilidade para pessoas com nanismo? Você acha que deveria haver mais? Acha, não acha? Liga para a gente também, 3424-1977. Eu vou pedir a opinião aqui dos nossos convidados, aproveitar a oportunidade. Vocês acreditam que é preciso haver mais acessibilidade para pessoas com nanismo aqui na região metropolitana do Recife? Vamos trazer para o nosso contexto. Falta muita acessibilidade? Sim, para todos, né? Para todos que tem qualquer problema físico. Porque hoje o sistema nosso do SUS está muito precário, né? Então, realmente o pessoal de baixa renda está tendo muita dificuldade, porque os hospitais estão superlotados, os ambulatórios superlotados, então investimento muito pouco, entendeu? Não sei quando é que isso vai normalizar, mas o certo seria isso, entendeu? Realmente o certo seria acesso a todo mundo a um tratamento, e na Constituição tem isso, né? Quer dizer, dá o acesso à saúde, tratamento de saúde, mas a gente não vê, né? Mas é mais prevenção, porque, como eu disse, a gente tem que diferenciar o nanismo do paciente com baixa estatura, né? Então, isso é porque baixa estatura é uma possibilidade de a gente fazer alguma coisa, né? O nanismo nem tanto, né? E falando na questão mobilidade aqui na região metropolitana, né? Será que os ônibus estão adaptados? O transporte público está adaptado para uma pessoa que tem nanismo para trafegar aqui na região metropolitana? Será que as calçadas também estão apropriadas? Vale a reflexão, né? E a cobrança do poder público. Estamos distantes de chegarmos no ideal, né, doutora? Mas eu acho que a diferença do Brasil é o seguinte: nós somos plásticos moldáveis igual a Emácia, concorda? Não é? A gente passa pelo vaso assim, ó, bem se adaptado. Então a gente se adapta e a gente sobrevive. Não é, não? Sobrevive, exato. A gente resiste. Agora, e sobrevive. Teoricamente deveria ter acessibilidade maior, porque vai ser uma dificuldade. É a mesma coisa que, por exemplo, o obeso mórbido, né? A pessoa cadeirante. Então, os ônibus da gente simplesmente não tem. Certo? Você tem aquele tipo de elevador que sobe com a cadeira, mas aqui nem pensar nisso. Alguns a gente ainda encontra. Mas... Todas as vezes que se fala da palavra inclusão, você vai ver que o acesso vem junto. São palavras que são bem próximas. E já houveram, assim, do CREA, workshops maravilhosos, assim, para discutir as mudanças das calçadas, as mudanças da sinalização, as mudanças, entende? E eu estava com medo de não chegar em tempo daqui, então eu penso que deveria mudar o acesso como um todo. Porque na prática você não vê isso. Não, a gente não vê. Mas houve essa discussão. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura já reuniu, já fez vários workshops para mudar o formato, né? A questão das rampas melhorou bastante. Você já vê as vagas de estacionamento, você já pede para o paciente, para as famílias, a questão do selo preferencial para logradouro público, para shopping, para supermercado. Isso eu faço rotineiramente. Então... Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, fique ligadinho aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas informações sobre o nanismo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa em debate está o nanismo. Está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente vai começar a ler algumas participações aqui dos nossos telespectadores, pessoas que têm dúvidas, preocupações. Temos aqui a participação da Osana, ela que é de Carpina, mandou a mensagem através do WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. E a dúvida dela é a seguinte, ela diz que ela tem uma sobrinha de 9 meses. Ela é muito pequena, parece até que tem 4 meses. O que é que eu devo fazer para saber se ela tem nanismo ou não? Primeira coisa é procurar um bom pediatra. Não?
Exato, eu acho que tem que ir a um pediatra, porque é a primeira pessoa que deve identificar se há um déficit, porque tem faixa de crescimento de pessoas normais, estudos populacionais. Então você tem as faixas de crescimento e saber principalmente como ele está crescendo, a velocidade de crescimento. Então tem que a pediatra acompanhar e ver ano a ano se a pessoa está, como a gente chama, achatada, flat, quer dizer, a curva de crescimento. Então isso é importante demais. Aí o pediatra, o bom pediatra vai... Aí ele vai abrir o leque, né? Das outras especialidades. Exatamente. Ok, temos aqui outra participação. No início do programa falamos um pouco também sobre tratamento e a pessoa quer saber se é um tratamento simples ou complexo e se é de alto custo o tratamento do nanismo. A pessoa não se identificou, mas deixou essa pergunta. É simples, não é? Custa muito? Veja só, vamos separar. Eu falo do custo do nanismo genético, ou seja, do nanismo ósseo, baixa estatura por displasia óssea. O Luciano fala da questão da criança com baixa estatura, déficit congênito GH, déficit hormonal. Então, vamos lá. A criança que tem displasia óssea, o acondroplásico, sim e não. Sim, pela questão de dificuldade de marcação, é difícil. No serviço público. Também não sei no serviço privado como isso funciona honestamente, porque às vezes os consultórios estão tão cheios que a gente tem a ilusão de que um consultório com plano de saúde é um micro-SUS, não é verdade? Então não sei. Mas às vezes é complicado. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que depende muito da capacidade dos pais de buscarem. Porque existe uma tendência, a gente tem uma palavra ótima para isso, chama-se a tendência de ficar na zona de conforto. Então, tipo assim, eu não vou procurar o serviço tal, porque o doutor tal é o melhor, mas a marcação dele é muito difícil, então eu não vou nem sair de casa para procurar o doutor tal. Então, não, você tem que ter a disposição, né, de que sabe que vai ser difícil, mas que não é impossível, e que chega. Porque tem muito colega que faz ambulatório bom, mesmo no público. Então, às vezes, é uma questão do pedir e do chegar. É porque essa demora justamente para o serviço público e o serviço privado, às vezes fica mais ou menos equiparado. Porque hoje em dia o pessoal tem que ver mais paciente, porque realmente os planos de saúde pagam muito pouco aí a classe médica. Temos aqui uma pergunta, né? Um casal de pessoas que têm nanismo. A criança, se podem gerar uma criança, essa criança vai nascer com nanismo também? Sim e não, porque veja, depende depende assim, por exemplo, no caso específico da acondroplasia, os pais têm uma preocupação muito grande de achar que porque tiveram o primeiro acondroplásico, todos os filhos serão acondroplásicos, nada disso, serão acondroplásicos o filho do acondroplásico. Mas não dos pais, porque a acondroplasia, no caso índice, ela é mutação. Então, o primeiro acondroplásico, o caso índice de uma família, ele é por mutação daquele embrião. O pai e a mãe seguem a vida, ele vai ter irmãos com estatura normal. Mas quando ele casar, como é dominante, ele vai ter 50% de chance nos filhos de ter meio a meio, com baixa estatura ou não. Mas você vê pessoas que são muito bem resolvidas em relação a isso. E que têm outras questões, não somente do nanismo, mas também existem famílias que têm a questão de membros, braquimelias e outras coisas, ou que têm a redução dos membros, e que têm filhos também. Você veja no supermercado, no shopping ou no cinema, e está todo mundo muito bem, obrigada. Depende muito da cabeça do casal, entendeu? Em relação à realidade aqui no nosso estado, tem muitos casos que vocês atenderam ou ainda atendem de pessoas com nanismo? Ou é coisa rara aqui no nosso estado? Porque São Paulo concentra 10%, né, do número de pessoas com nanismo do Brasil todo. Aqui em Pernambuco, é muito frequente ter casos de pessoas com nanismo? Olha, particularmente não saberia lhe responder, porque existe uma confusão muito grande entre o que é muito bom e muito bem documentado em São Paulo, e existe aquela questão de que as coisas epidemiologicamente não são muito bem documentadas no Nordeste. Mas existe essa coisa entre Sul e Nordeste, né? Então, eu penso até que se a gente for na raiz da coisa, não tem curva de crescimento para a criança nordestina, que tem um padrão de alimentação diferente. Então, o que a gente come no Sul, a gente não come no Nordeste. Então, quem sabe se de repente fossem montadas a curva padrão é a curva padrão da USP, de Eduardo Marcondes, que é
a curva de crianças nascidas em São Paulo, mas não foi feita a curva para menino nordestino. Então vai ver que de repente o Nordeste paga um preço, não é? De ser assim meio morte e vida severina para sempre. E não é assim. Até porque não fica justo, né? É como, por exemplo, você dizer, eu vou pegar uma criança com síndrome de Down e eu vou pegar as curvas da literatura. Não, as curvas da literatura foram feitas em crianças americanas, não foram feitas em crianças brasileiras. Então, você tem trabalhos que estão começando a serem feitos, e mesmo os que estão sendo feitos em estudos colaborativos, estão sendo feitos com grupos do Sul. O Sul não come o que o nordestino come, a alimentação é completamente diferente. Influencia muito, né, doutora? Muito, inclusive para fazer um estudo desse, para a gente saber realmente qual é a curva de crescimento nordestino. Então é um estudo populacional que envolve milhares de pessoas, é um estudo realmente caro. E eu acho que no momento atual, eu acho que a gente vai fazer isso no futuro, né? Mas a gente está precisando para a gente ter uma. A gente sabe que o nordestino tem um crescimento menor, e, inclusive no sul, além da alimentação, como o Paulo falou, você tem o pessoal com uma descendência muito grande de europeu, né? Então o pessoal tem uma história familiar de alta estatura, porque sobre 1,72 m aqui, 70 é um peso bom para um homem, então, mas lá na Dinamarca é considerado como um anão, entre aspas, né? Quer dizer, é diferente de país para país. Né? A gente tem a informação aqui no site da Veja que são aproximadamente 20 mil pessoas, né, com nanismo no nosso país, 10%, como a gente falou, 10% desse total está lá no estado de São Paulo, e a gente vê também aqui alguns relatos interessantes que nas últimas décadas a medicina ela conseguiu amenizar, né, vários efeitos colaterais dessa deficiência, como sobrepeso, desgaste também da cartilagem dos ossos. E tem aqui uma reflexão que me chamou muita atenção desde quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, que fala assim, esses avanços, entretanto, eles foram insuficientes para acabar com todos os estigmas relacionados ao problema. São vários os estigmas, né, que a gente pontuou no começo do programa também, para a gente reforçar nesse bloco do programa, né, quais estigmas que são mais fortes e que mais prejudicam as pessoas e as famílias de que tem nanismo. O estigma de que uma criança pequena é uma criança que não vai dar certo, é uma criança perdedora, é uma criança que vai ser a última da fila, é uma criança que não vai conseguir se formar, é uma criança que não vai ter a vaga no emprego, porque sempre se associa essa questão de beleza ao tamanho, ao porte físico, ao porte, à aparência, né? Então, não, esse é o estigma principal do preconceito. É a imagem que eles trazem, não é? A imagem do pequeno na linguagem da gente, porque a gente vem de um processo de seleção natural evolutivamente, né? O homem evolui desde a época das cavernas dos dinossauros. Então, o que acontece? Sobrevive quem é forte, sobrevive quem é grande, sobrevive quem tem mais resistência. Então, o pequeno é sinônimo de perder. Então, daí vem o estigma. E é isso que tem que ser combatido. Eu acho que a televisão também tem uma parte importante nesse conceito, porque o que ele mostra é as atrizes extremamente magras, altas, né? Então fica até uma coisa esquisita, porque ainda usam um salto alto maior do que ela, tudo. E os homens tudo magro, né? Sarado, tudo. Então isso é muito ruim. Volta, né, a refletir e falar nessa questão do preconceito, né? Vai se utilizar a imagem do anão para que os outros achem graça daquela situação. Fica complicado, né? Tirar esses estigmas todos se a mídia tem feito isso, né? Se tem incentivado a isso. Vale muito a pena a gente abrir um espaço de um programa para trazer a reflexão a todos que estão em casa. É mais válido, é mais rico e todo mundo sai ganhando. Sim. A gente precisa, né, quebrar essa barreira. Sim. Eu acho que o tratamento psicoterápico desses pacientes é extremamente importante, entende? Porque até para os pais também, como saber lidar com o filho, né? A condroplasia é um choque. Ele sabe que o menino até tem um perímetro encefálico maior, uma perninha curta, tórax maior. Então é bem característico. Então fica uma coisa meio esquisita, e baixinho. Mas esse menino tem que ser tratado, a menina, essa criança tem que ser tratada do ponto de vista psicológico, porque quer queira, quer não queira, quer dizer, o próprio bullying vem dos próprios colegas da escola. Então há uma tendência ao isolamento, a tendência a pessoa ficar
isolada, isolamento social, né? Então ficar em casa, até depressão, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? É importante que a pessoa tenha esse apoio da família para a aceitação, é muito importante também esse suporte para que se evite uma depressão, por exemplo, né? É comum também, pode ser comum, nesses casos de nanismo, um quadro depressivo? Sim, a depressão infantil ela é uma coisa que, vamos polemizar, baleia azul à parte, a depressão infantil é um negócio bastante comum. E a gente vê muita criança acabrunhada, muita criança, é um termo interessante, o menino fica murfinho, o menino está triste. E às vezes a gente não entende, a gente pensa que é por conta do quadro. E às vezes ele está sofrendo por se perceber, porque toda criança se percebe. Até quando o bebê, quando ele começa a ficar em pezinho e quando ele começa a relação dele com o espelho, ele já se percebe pessoa com o espelho. Então o que acontece é o seguinte, ele já se percebe diferente, sofre. Aí ele começa a introjetar e talvez ele comece a apresentar uma tristeza que vai ser percebida na escola, que vai ser percebida na queda das notas, que vai ser percebida no absenteísmo escolar, que vai ser percebida na dificuldade de acordar, na dificuldade de comer e por aí vai. Então, está deprimido mesmo e as pessoas não conseguem perceber. E tem tratamento. Quando chega nesse caso... Dificuldade de ter interação com os pares. Né? Quando chega também nesse quadro depressivo, a alimentação é rejeitada, né? Ele não vai querer... Aí vai dificultar o crescimento, vai ter várias dificuldades. Aí fica uma bola de neve terrível. Ou então, ao contrário, que às vezes pode descarregar aquela ansiedade, porque tem pessoas que descarregam a ansiedade em alimentos mais calóricos, tipo carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato aumenta a serotonina cerebral e deixa você numa situação de calma aparente, que realmente é muito ruim, entende? Mas isso aí tem que ser identificado para tratar. Eu gostei falando em azul, já se ligou a baleia azul, então a gente está realmente fazendo um programa muito extensivo, muito... E bem atual, né? A gente precisa atual. Discutir isso também, né? Precisa ter esse suporte, a família precisa acompanhar esses filhos, para que não cheguem a esse ponto. Não é porque eu estava rindo essa semana, como eu sempre fui gordinha, até porque eu estava conversando com o senhor, né, dizendo que como eu tenho doença de Hashimoto, então eu falei, digo, quem tiver raiva de mim nessa semana, me chama de baleia azul, porque eu não estou nem aí, eu não sou mesmo, acabou, pronto. Mas essa questão de baleia azul é bem atual, mas eles podem ter mesmo. Eu vejo assim, sabe, Valdson, e vejo assim, Luciano, é muito do terapeuta ou muito do professor, porque às vezes nem toda criança vai ter acesso a um terapeuta. Às vezes você é uma criança que tem acondroplasia, mas que nasceu no interior. Mas no interior vai aparecer uma professora que é uma mãe para aquela criança. E aquela professora, aquela criança vai ter a memória daquela voz dizendo, olha, você é pequeno, mas te ama você do jeito que você é. Então, a coisa é mais ou menos por aí. Se ele não teve a voz da mãe dando um reforço positivo a ele todos os dias, ele vai ter a voz da professora, ele vai ter a voz da estagiária de sala, ele vai ter a voz de algum amiguinho que vai entender que mesmo ele sendo pequeno, ele é um bom amiguinho e por aí vai. Ele tendo essa voz, conseguiu avançar, concluiu os estudos, entrou na faculdade, a inserção no mercado de trabalho. Qual é a realidade aqui do nosso país? Será que o mercado de trabalho está pronto para receber as pessoas que têm nanismo? Não sou fanática de companhia aérea, nem sou fanática da Gol, Vias Aéreas Inteligentes, mas a Gol tem um programa muito legal. Você já viu que tem pessoas portadoras de baixa estatura que trabalham nos aeroportos? Não percebi. Muito em São Paulo e muito no Rio de Janeiro. E são formidáveis. Assim como, na verdade, o Walmart criou um programa para portadores de deficiência auditiva e a Ferreira Costa também tem atual, existe o seguinte, as empresas, o empresariado, ele está se educando para a inclusão. Eu acho que a inclusão, ela é um processo de educação global, mas ela vai envolver muito assim. Quem vai ter que se educar primeiro é o empresário. O empresário vai ter que querer entender que aquele funcionário tem toda a capacidade e pode ter, até pela questão da autoestima, ele vai honrar muito mais vestir a camisa da empresa do que aquele outro dito típico, entendeu? E aí existem as cotas realmente nas empresas que têm um maior número de funcionários e a cota para deficiência física, ela está sempre presente. A cota que me angustia, Valdo, atualmente, é a cota de mental. Mas mesmo a cota de mental, eu fico super orgulhosa quando eu recebo os e-mails me perguntando, a senhora tem gente com deficiência mental para indicar?
Então, já está mudando. Mas a questão se a família tem receio em relação a isso, em relação ao mercado de trabalho, não. Em relação às faculdades, não. Em relação ao estudo, não. Mas, lógico, a gente não vai querer, como a gente estava discutindo no intervalo, não vão existir calçadas perfeitas, não vão existir rampas perfeitas, não vão existir carros perfeitos, mas vai existir um pai, uma mãe, um filho que buscam. Então, você vai ter alternativa para a criança. Mas em relação ao mercado de trabalho, para quem é portador de deficiência física ou para quem é portador do nanismo, não vejo dificuldade não, senhor, até por conta da questão da cognição, ser preservada. Acho que a inclusão social é até por lei, você tem que ter X% de pessoas com deficiência, né? Aí, realmente, legalmente, a pessoa pode até entrar na justiça, se houver, se sentir realmente prejudicado por isso. Eu acho que isso aí, realmente, a gente tem que procurar aquilo que a gente tem direito, né? Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. Você que está em casa pode participar do nosso programa 3424-1977, 994-18-1206. Nosso WhatsApp, acessa, deixa sua dúvida. Daqui a pouquinho ela vai ser repassada aos nossos convidados, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto aprender a preparar pão de queijo e quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer em casa o pão de queijo, aquele típico da culinária mineira. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para esta receita você vai precisar de 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 200 ml de água, 1 colher de sopa de margarina, 1 kg de polvilho azedo, sal a gosto, 7 ovos, 650 gramas de queijo coalho. O primeiro passo da nossa receita é colocar numa panela a água, o leite, o óleo e a margarina. Após ferver, nós vamos desligar o fogo. E aqui num bol eu vou colocar o polvilho azedo. Agora nós vamos escaldar esse polvilho com esse líquido quente. Agora vamos mexer bem. Agora nós vamos colocar 7 ovos. Vamos temperar com sal a gosto. E colocar também o queijo coalho ralado. Agora mão na massa. Após misturar tudo, chegou a hora de modelar. Aqui nós temos uma forma, está forrada com papel alumínio e untada com um pouco de óleo. Então eu vou pegar 2 colheres para me ajudar a fazer as bolinhas. Então aqui eu vou passando de uma para outra, modelando. E em seguida eu coloco aqui na forma.
Elas não precisam ficar tão perfeitas, até porque o pão de queijo ele fica bem mais rústico. Feito isso, vocês podem levar essas bolinhas para o freezer e assim que congelarem, colocar no saquinho e deixar no freezer para assar assim que vocês quiserem. Ou a gente vai levar para o forno aqui, 180 graus pré-aquecido, para que eles fiquem bem douradinhos. Nossos pãezinhos já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Dia. Mais uma vez, muito obrigado a Luciana Luna por mais uma dica. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. Você acessando vai encontrar o vídeo com essa receita completinha lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar também a partir de agora oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, conferir essas oportunidades de trabalho. Vamos conferir juntos aqui, tem uma oportunidade para auxiliar de cozinha, exigência para essa vaga de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, uma vaga para auxiliar de cozinha, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para tecnólogo em produção multimídia. Exigência, ensino médio completo, experiência não exigida, R$2.200 é o salário. São 2 vagas para tecnólogo em produção multimídia. Vamos a mais oportunidades de trabalho. A tela seguinte são 50 vagas, olha só, grande oportunidade, 50 vagas para assistente de logística de transporte. Ensino médio incompleto é a exigência, experiência não exigida e o salário R$937. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo algumas perguntas. Várias curiosidades estão chegando aqui através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui com as perguntas aos nossos convidados que estão nos ajudando a entender sobre o nanismo e também a refletir melhor, como devemos tratar o próximo. Acima de tudo, com respeito. Foi a lição que aprendemos aqui desde o início do nosso programa. Tem aqui a dúvida da Cláudia Silva, ela que é de Olinda. Ela quer saber em relação à gestação de uma mulher que tem nanismo. É uma gestação tranquila? É uma gestação normal? Requer mais cuidados ou não? Não, é uma gestação de risco. Ela deve procurar um ambulatório de pré-natal de alto risco por conta da questão do quadril, né? Aí ela vai ter, em sendo pequena, você sabe que a mulher, quando engravida, ela tem toda uma adaptação e uma embebição gravídica que vai fazer com que a pelve cresça, que o útero cresça e a pelvis, no caso, as articulações da pelvis vão acomodando esse feto que está crescendo dentro da barriga da mãe, o que na verdade você não vai ter numa mãe com acondroplasia. Então, o colega que faz alto risco, o ginecologista que vai seguir, o pré-natalista, que nem é pré-natalista, ele vai planejar, vai ser uma cesárea eletiva, ela não vai parir normal, porque não tem passagem mesmo, e você vai fazer uma cesárea eletiva de uma criança que vai nascer com tudo programado. Aí, no caso,
Acredito que em serviço público mesmo você consiga ter a equipe multidisciplinar. Você vai ter neonatologista, você vai ter já um ortopedista de sobreaviso para dar o parecer. Você consegue juntar toda essa equipe, né? Todos os berçários da rede pública. Eu acho isso ótimo, porque a gente vê muita criança de berçário da rede pública. Eles têm fisioterapeuta, eles têm terapeuta ocupacional, eles têm fonoaudiólogo mesmo, para oferecer assistência para esses bebês que estão em alojamento e UTI. Então, é muito bom que isso aconteça. Então, não, tem que ser um pré-natal de alto risco. Boa notícia, né? Pelo menos alguma coisa está funcionando. Sim. No caso, existe a possibilidade dele nascer com nanismo também ou nascer normal, sem o nanismo? Sim, por isso a preocupação com o útero. Uhum. Ok, vamos seguir aqui com mais participações, várias pessoas perguntando em relação ao nanismo ainda. A gente falou das causas, mas a pessoa pode ter ligado a televisão após essa explicação. E como a gente está no último bloco do programa, a gente faz um resumo de tudo que conversamos. Tem aqui uma participação, a pessoa não se identificou, quer saber as causas do nanismo. Vamos destacar as principais? Causas genéticas, né? Eu não diria que ninguém fica com nanismo por causas ambientais. Você tem uma tendência, não é? Mas se bem que o senhor, como endócrino, pode dizer que causas nutricionais poderiam levar uma criança a ter uma estatura menor? Primárias? Não, realmente tem endocrinopatia, que é deficiência de hormônio, né, que é o hormônio de crescimento. Você tem a deficiência de hormônio tiroidiano também, que a pessoa fica... Agora, tem outros estigmas clínicos, você acha outros achados clínicos para a gente pensar nisso, mas tem que se pensar. Você tem, como eu falei, excesso de cortisol, síndrome de Cushing, é raro, mas pode. Ou então use corticoide, né, sem orientação médica. E você tem que ver a parte, justamente, checar principalmente o hormônio de crescimento, para ver se há uma resposta normal ou não. Quer dizer, se há uma resposta normal, a chance são que esse paciente não tenha deficiência nenhuma. Fora o problema de tireoide, ver a parte hormonal como um todo. Agora, esse paciente tem que ser seguido, né, com a altura, porque, como eu disse, a curva da altura é que é importante para o pediatra, para o clínico, para o endocrinologista. Como essa criança está crescendo, você segue o padrão normal, ele se começa a crescer e pode parar. Aí é onde começa a gente notar que alguma coisa está errada. Como a gente falou no início do programa também, que é uma doença, tem aqui uma pergunta interessante do Marcos Oliveira. Ele quer saber se é uma doença, quais os sintomas dessa doença. Eu acho que não são sintomas, são características da doença. Eu acho que seria mais apropriado a gente utilizar esse termo. Sim, sim. Concordamos. Características, essa questão do tamanho. Os braços serão proporcionais. O tamanho, digamos uma outra coisa, a proporção de partes corpóreas é um outro item bem interessante, né? Como é que funciona essa questão da evolução do nanismo? Você diz a evolução do ponto de vista do quê? Do ponto de vista neuropsicomotor, Isso. como a criança vai crescer e atingir os marcos. Bom, a criança com achondroplasia, vamos falar da mais comum, né? A criança não vai precisar necessariamente, ela vai precisar, digamos, talvez de um segmento, de um empurrãozinho fisioterápico, mas não uma coisa tão contínua. Não vai ser necessário, como, por exemplo, digamos, um bebezinho que nasce com síndrome de Down, que é um bebezinho que é bem hipotônico, bem molinho. Não. Ele vai precisar de fisioterapia, digamos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque ele é uma criança potencialmente com inteligência normal. Então, é uma criança que vai sentar, que vai engatinhar, que vai andar, que vai subir escada, que vai descer escada, que vai correr. Espera-se que dentro dos marcos. Mas aí o que é que a gente faz? A gente pondera a questão do segmento da coluna, a questão do segmento do sistema nervoso central, aí envolve ortopedia, raio-x e a questão de imagem central para a gente ver se não tem problema de coluna, nem compressão e nem hidrocefalia associado. Então, fora disso, ele vai fazer tudo como qualquer outra criança. Ele vai aprender a comer, ele vai aprender a reclamar, ele vai ter tudo como qualquer outra criança, porque, enfim, é uma criança como qualquer outra criança, com a baixa estatura. E é bom que os pais eles entendam que eles não precisam de uma super proteção. Sim, mas aí entenda, eu penso assim, doutor Luciano é pai e é avô, é muito relativo, porque você dizer a alguém que tem um filhote, não proteja o seu filhote, não proteja, se o seu filhote for pequenininho, vai ser um negócio meio complicado, não acha não?
É complicado. Acho que eu falo que eu ainda não sou pai, segure né? Sim, mas você vai ser logo logo. Então, segure o seu coração e proíba, diga ele, não proteja. Quando a gente sabe que o mundo é cruel e hostil, então... Eu acho que essa parte psicológica, para ajustar essa criança a se desenvolver de modo normal, que potencialmente ela é normal, não sei o que você falou, que o Paulo falou. Então, eu acho que isso é mais importante agora, como lidar os irmãos, a família, porque lá na escola é quase impossível você conter, né, conter, porque realmente criança solta o que vem na cabeça. Sim. A gente procurando também informações a respeito do tema, a gente tem algumas pontuações aqui que eu queria passar agora para o doutor Luciano em relação, existe a possibilidade e é comum que isso aconteça, a hipertemia maligna, que se chama, que é um superaquecimento ali do organismo. É comum no nanismo? Ou não a é? hipertermia pode encontrar em qualquer pessoa, independente de nanismo ou não. Entendeu? Nas leituras diz que é muito comum nos anões, né? Essa questão da hipertermia maligna, eles podem desenvolver. Mas isso aí eu não... Qualquer pessoa pode, então. Né? Inclusive, por exemplo, pacientes com hipertiroidismo, que entram em coma pelo hipotiroidismo, que está numa crise de tirotóxica, que a gente chama. Esse paciente tem uma hipertemia quase... brutal. É horrível para ele tratar, mas tem tratamento, quer cobertor térmico para diminuir a temperatura corporal, tem tudo, entende? Porque a gente tem que tratar como tudo, então... Mas eu acho que o nanismo não é uma causa específica disso, não, né? Sinceridade, doutora Paula, sei disso não, sinceramente não. Não sei não, acho que não. Acho que essa questão de hipertermia ou hipotermia, vamos lá, vamos pensar numa criança que teria uma alteração pela macrocefalia e a gente vai pensar numa questão hipotalâmica, de centro de regulação térmica, não sei não, acho que não. Então vamos seguir aqui com mais perguntas. Tem outra coisa que eu separei aqui dessa questão que me chamou a atenção, quando se fala aqui da compressão dos órgãos pela estrutura óssea. Pode prejudicar? Algum órgão pode ser prejudicado por essa compressão da estrutura óssea? Sim. O que a gente poderia falar sobre isso? Vamos dar um exemplo. Caixa torácica pequena. A gente tem uma tendência algumas crianças têm uma tendência, vamos usar uma doença extremamente comum, quer dizer, nem uma doença, eu considero a asma brônquica como uma realidade nas pessoas, né? Ela é multifatorial, ela é considerada genética, mas ela é poligênica e ambiental, porque ela tem prevenção. Então, o que acontece? Se você tem uma criança dita típica, que tem um tórax tal, que é asmático, imagina se você tem um tórax estreito, para expandir esse pulmão. Então, o que é que a gente aconselha? Nadar. Piscina térmica e coberta. Ok. Simples, rápida e objetiva. Objetiva, não. Aí realmente não tem. A gente tem que ter, como eu disse, a preocupação. Então, a medicina preventiva se aplica muito bem a esse tipo de evolução no crescimento do paciente, que a gente sabe que não vai ter. Agora, tem que ter cuidados para não ter complicações, né? Realmente, uma pessoa com deficiência pulmonar, de função pulmonar, uma infecção grave, uma pneumonia, é muito mais grave do que a pessoa com um pulmão normal. Então, a gente volta, né, mais uma vez, essa reflexão, que é muito importante que se busque uma qualidade de vida, independente do indivíduo, né? Qualidade de vida com a prática de atividade física, consequentemente, vai aumentar ali a expectativa de vida, que é o que muita gente quer, né? Sim. Que aumente a expectativa de vida. Chegue lá na boa idade com qualidade de vida e aproveitando bastante, né? Eu acho que isso a gente está conseguindo, né? Aos poucos a gente está conseguindo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Lembra que a gente fez uma pergunta aqui no início do programa? E a pergunta foi a seguinte: você que está em casa, acha que deveria haver mais acessibilidade para as pessoas com nanismo? Olha só, 95% das pessoas que ligaram e participaram também através das redes sociais, 95% disseram que sim, que é preciso haver mais acessibilidade para as pessoas com nanismo. 5% disseram que não acha que deveria ter mais acessibilidade. Que bom que muita gente acha, né? Se muita gente acha é porque está longe, né, de se chegar a uma realidade que a gente não é porque precisava. É muito necessário para muitas pessoas, né, não?
Porque o problema também é que você vê a medicina social como um todo, né? Porque, na realidade, você... fácil acesso, por exemplo, cirurgia bariátrica, que é minha área, você tem 2 anos de espera, né, para fazer uma cirurgia bariátrica. Então, porque realmente é muita procura e pouca, realmente, centro especializado naquilo. Doutora Paula, quer dar mais um pouquinho mais de sua opinião a respeito? Mais um impacto mais no resultado dessa enquete? Você que gosta de ser eu acho assim, assertiva, bem contundente, mas é bom, é porque assim... Não, eu acho assim, essa questão da acessibilidade, como eu falei, mas eu sempre quis participar dos workshops do CREA. Eu nunca conseguia. Era um workshop, eu sempre estava ocupado, então eram muito caros, porque eram muito específicos, entendeu? Tecnicamente, o pessoal da engenharia de tráfego, quem planeja trânsito, quem planeja pavimento, calçada, digamos, quem libera uma obra, tipo um restaurante ou alguma coisa, você já vê que os banheiros públicos estão se modernizando, você já vê que os restaurantes já estão... A questão das vagas de estacionamento, então, são coisas que é um formato de sociedade moderna, que eu acho que é um direito do Brasil, não é não? Com certeza. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a gente quer agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Estamos na reta final agora desta edição e é o momento de agradecer. Agradecer todo o conhecimento que foi compartilhado conosco, com os nossos telespectadores. A vocês, muito obrigado. E é o momento também de abrir espaço para as considerações finais. Primeiro, doutor Luciano Teixeira, médico endocrinologista, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. O último recado, fica à vontade. Repare bem, eu que tenho que agradecer, porque isso é um tema muito palpitante, é um tema muito interessante. Agora eu adoro o que faço, então fica difícil a gente dizer que isso aqui, endocrinologia como um todo, como a genética, por isso que eu escolhi medicina, então eu adoro. A próxima vez pode me convidar. Sinta-se convidado para a próxima. Doutora Paula Arruda, ela que é geneticista, também muito obrigado por todo o ensinamento aqui no nosso programa. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Olha, eu que agradeço, eu fiquei assim, eu vim uma vez há 3 anos atrás aqui e fiquei muito feliz porque o Canal 14 me convidou e adorei o seu programa, então eu que agradeço a participação. Eu acho que é sempre muito bom quando a gente traz a discussão a respeito das crianças à tona e que a gente traz esses temas. Eu acho que o programa ficou bastante interessante. O doutor Luciano está modestamente esplêndido. Eu vi ele aluno, não vi mais. Então eu revi também, foi muito bom. Então, muito, muito obrigada e um ótimo dia para todos. Paulo, só não gostei quando você me chamou de senhor. Quando a gente voltar no próximo programa, chamaremos uma outra de você, não é não? Pronto, foi um reencontro. A gente vai voltar chamando uma outra de você, mas o senhor é respeito. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!